Mas eu quero dar uma lição de casa para vocês. Livro de Efésios. Marque no seu caderno, diga Efésios. Você vai ler 100 vezes. Quantas vezes? 100. Não ouvi? 100 vezes. Quando você completar 100 vezes, você para. Nesses 3 meses, pelo qual tua vida nunca mais será a mesma, porque eu vou desafiá-los a viver a cultura do avivamento. Bem baixinho, meu querido. A cultura desse país que está dentro de você. Mas por favor, eu quero que vocês todos se assentem. Não converse mais, por favor. Não converse, se assentem. Por favor. Se você estiver conversando, você me atrapalha. Se assentem. Ele está aqui. Vocês têm dúvida que Ele está aqui? Ele está aqui. Hoje eu levantei muito cedo, quis ver o sol nascer, mas infelizmente não havia a neblina. Deus vai tirar o véu da sua mente e do seu coração. Você vai ter experiência hoje que vai impactá-lo. Como o profeta Abacuque. Livro de Efésios, eu quero que você pegue o marca-texto e marque no livro de Efésios. Tudo que a Bíblia diz que você é, que você tem e que você pode. Você consegue ficar só eu navegarei? Maravilha. Bem baixinho, por favor. Obrigado. Diga, eu sou, eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz. Não o que o inferno diz. Não o que as pessoas falam. Não o que a circunstância está gritando. Mas o que a Bíblia diz. Sua identidade em Cristo deve ser valorizada, revelada, desejada. Para que você não viva uma vida inconstante. Orar no Espírito é uma chave tremenda. Onde a palavra se torna viva. Viva. Eu tenho um programa de televisão no estado de Santa Catarina, 3 horas por semana. TV aberta, TV Cultura. E as pessoas ligam no nosso escritório para receber oração. Uma menina católica ligou uma quarta-feira, eu estava ali. E é muito difícil estar ali porque é os meus filhos que ficam ali. Somos uma família sacerdotal. Minha filha é psicóloga. Ela ama ministrar para os mendigos, para as comunidades em Curitiba. Uma paixão. E uma compaixão violenta. Seus filhos serão instrumento de avivamento. Deus o Pai vai alcançar os seus filhos com o fogo que você vai alimentar todos os dias. No altar da tua casa. Ei. E ela disse assim: eu vi ontem na televisão os milagres. O apóstolo Nardo está aí. Eu disse a ele mesmo: você pode orar por mim? É lógico. Você é católica? Não, eu sou evangélica. Como se católico fosse um bicho. Eu amo os católicos. Deus me chamou com 13 anos dentro da igreja católica. Deus vai chacoalhar a igreja católica. Tem católicos que não têm entendimento, mas têm temor. E tem muito crente que fala que tem entendimento, mas não tem porque não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia. Já perderam o temor há muito tempo. O arrependimento é a chave.
Mas o nível de arrependimento será um nível de quebrantamento. E o nível de quebrantamento será um nível de intimidade que você tem com Ele. Jamais você entrará num relacionamento profundo se Ele não te chamar. Jamais. Jamais. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. O conhecimento traz intimidade. E a intimidade traz conhecimento. Agora entenda. E o que eu posso te servir? Ela disse: amanhã os médicos vão tirar meus 2 seios. Ah, é? Por quê? Eu estou com câncer. Quem disse isto? Os médicos. E se os médicos disserem que vão cortar seu pescoço? Você deixaria? Responda. Então por que você vai deixar tirar seus seios? Você é evangélica desde o berço. Muito bem. Então diga para mim um versículo sobre cura divina. Uma palavra que está viva no teu coração. Ela ficou muda. Porque ela não tinha a palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra que você tem para o teu casamento, para os teus filhos? Para o teu ministério? Qual é a palavra que gera paixão? Qual é a palavra que traz no teu coração um impacto? Porque a palavra, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é uma pessoa. Uma pessoa. Quando eu vou viajar, a minha Bíblia está na minha mala de mão, e a moça ou o moço da companhia aérea diz assim: quer despachar a mala? Eu disse: não posso. Por quê? Porque tem uma pessoa ali. Ela me acompanha. Há 2 anjos que acompanham o meu ministério. E quando os anjos usam a minha boca para tocar chofar, isso significa que haverá uma unção de libertação profunda. Pessoas feridas ferem pessoas. Você precisa de cura. Você será o melhor marido do mundo. Meu Deus. Digam amém, irmãs. Você será o melhor marido do mundo. Você será a melhor esposa do mundo. Você será os melhores filhos do mundo. Você será o melhor empresário, o melhor funcionário. Ei, você não tem ideia de ser empoderado por Ele, entender e compreender. E era o que Abacuque não entendia. Por isso eu mandei que vocês lessem o livro de Abacuque, porque é um livro atual. Injustiça, imoralidade, perversidade. E as pessoas esquecem que o reino de Deus não é um sistema. Não é um sistema. Ele reina. Nada acontece nessa terra sem que Ele não queira que aconteça. Nada. Ele tem o controle de todas as coisas. Até o inferno é o instrumento de Deus quando Ele quer. Ei, seu coração, sua mente, revelada na palavra,
Sabe, muitas vezes eu tenho a graça de estar lendo e Deus me leva no texto, ou melhor, na cena. Por isso eu já fui expulso de 3 hotéis. Um dia eu cheguei no Hotel Ibis tão cheio do Espírito Santo. Tão cheio do Espírito Santo. E ao entrar no hotel, o alarme de incêndio disparou. E todos que estavam com amante nos quartos ficaram endemoniados. Todos. Um dia eu estava lendo a Bíblia de madrugada, eu estava sem sono, e eu estava lendo quando Jesus curou o cego de nascença, e o Espírito Santo me levou no local, e eu vi os religiosos questionando a cura. Eu vi o semblante de cada um deles, eu vi aquele homem cego dizendo: eu não sei se ele é profeta ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e eu estou enxergando. Veio uma unção de riso sobre mim e eu acordei o hotel todo. A unção de riso veio sobre mim e eu ria tanto, porque eu vi quando aquela mulher chega ao profeta e disse: os credores estão na minha porta para levar meus filhos cativos. Eu vi o coração daqueles meninos, eu vi o coração daquela mulher, eu vi a sua casa, eu vi as frestas, eu vi as vasilhas vazias, eu vi os vizinhos questionando e murmurando, e eu vi um milagre dentro daquele quarto. Na Páscoa desse ano, fomos ministrar no Pará para 15, 20 mil pessoas em 5 dias. E o tema era no pé da cruz. E o Espírito Santo me levou e eu vi todos os personagens olhando para a cruz. Por isso temos um livro. A jornada de uma ovelha, no Salmo 23. O posicionamento de uma ovelha nas 4 estações: primavera, outono, verão e inverno. Qual é o posicionamento nas estações pelo qual você enfrenta? Inverno, verão, outono e primavera. Qual é o posicionamento? E o Salmo 23 fala de uma jornada onde a graça vai nos abraçar. A benevolência do Senhor será nosso estilo de vida, pois a misericórdia e a sua bondade nos seguirão todos os dias. Todos os dias da nossa existência. Uma jornada onde Deus nos chama para viver em fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: essa jornada do início ao fim, temos que viver pela fé. Viver pela fé. Viver através de uma palavra revelada. Porque o avivamento gera uma palavra. Diga palavra. Não ouvi. Todo avivamento gera uma. Em Mateus capítulo 24, versículo 20, Mateus capítulo 24 e 25, eles questionam a Jesus, os discípulos: quando será o fim? E Jesus falou sobre várias evidências. Diga evidências. Mas sua volta não se dará por uma evidência, se dará por uma palavra. Pois ele disse: quando a palavra do reino for pregada em todo o mundo, diga mundo, então virá o fim. Então seu fim não se dará por uma evidência, se dará por uma palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? O rei disse, quando questionaram e perguntaram quando será o fim, o rei disse: quando a mensagem do reino for pregada em todo o mundo. Não terra, não confunde mundo com terra, sistema, cosmos. Não confunda terra, porque a terra é herança, sistema não. A terra é nossa herança. A terra é a nossa herança. Por isso Deus quer fazer de você uma extensão do céu na terra e usar você como um instrumento para colonizar a terra com essa cultura, com esse estilo de vida.
com os princípios do reino sendo valorizado, amado, desejado, para que o nosso destino seja preservado. Se você não preserva os princípios do reino, seu destino é abortado. Eu vou falar novamente. Se você não preserva os princípios do reino, teu destino é abortado. Deus te chamou e te escolheu. Mas a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque os escolhidos estão focados. Focados. Sabe, em Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 tinham conhecimento que o noivo passaria, mas somente à meia-noite houve a revelação. Por quê? Porque as prudentes tinham porção dobrada como herança. Uau! Qual é o pecado em nossas vidas que faz com que Deus diga: não vos conheço? Como no texto diz claramente que as virgens loucas, o rei disse: não conheço vocês. Como não conhece? Se eram virgens, se tinham conhecimento que o noivo passaria, se ficaram até a meia-noite, meu Deus. Sabe, eu tenho 62 anos de vida, 42 anos de ministério, e eu não quero chegar no final da minha existência e ouvir que muitos vão ouvir: não vos conheço. Já imaginou isso, irmãos? Que tristeza. No reino de Deus não existe tolerância. O sistema tem tolerância, mas o reino não. O reino não. Por isso nós somos a justiça de Deus em Cristo. Agora, quando aquele jovem chamado Eliseu pede porção dobrada como herança para Elias, e ele recebe porção dobrada como herança, o desejo do seu coração era o foco. A intenção do seu coração era o foco. Por isso, em nome de Jesus, não perca a inocência do teu coração. Não perca a inocência. Não perca a inocência. Não perca a inocência do teu coração. É possível viver a cultura do avivamento diariamente. As pessoas esperam o avivamento está dentro de você. Dentro de você. Ei, dentro do teu espírito. E aqueles 50 jovens profetas que conheciam e sabiam que Deus iria arrebatar Elias, estavam de longe, diferentes. Todos do mundo cristão têm conhecimento que Jesus está voltando, mas qual é o nosso posicionamento acerca desta revelação? Qual é o nosso posicionamento? Qual é o nosso posicionamento? Porque somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui. Ei, aonde nós estamos juntando tesouros? Aonde está o nosso foco, a nossa visão, o nosso coração? Qual é o grau de pecado que faz com que Deus diga: não vos conheço? Eu respondo: a falta de compromisso com esse alto chamado. Cantares capítulo 5, leia na tua casa. Há uma história de uma sulamita que é confrontada pelo amado de sua alma, que bate na porta para ter relacionamento, e ela despreza. E ao desprezar e se despertar o que eu fiz, ela busca o amado de sua alma, mas não mais encontra. Sabe o que é triste, irmãos? Pessoas que não carregam mais esse nível de glória e não têm sensibilidade suficiente para discernir que precisam se arrepender. Meu Deus, como é triste estar no local onde a glória não está, aonde Ele não está. É como você fizer uma festa de aniversário e o aniversariante não está presente. Você pode cantar, você pode comer bolo, mas o alvo do aniversário, o aniversariante, não está presente. O que o atrai? O que o atrai? O que o atrai? Ei, eu disse ontem e vou falar novamente:
Eu respeito muito o ministério desse homem chamado John Arnold. O Bruno conhece. Há um respeito no meu coração por homens que são, entenda, o instrumento de avivamento, sim, mas também porque vivenciam os princípios do reino. Como estilo de vida. O que essa nova geração precisa visualizar: ministérios comprometidos com o reino. Porque Jesus disse, Mateus capítulo 10, ele chama os discípulos e disse: vão e preguem esta palavra. Diga, esta palavra. Então não é a sua palavra, não é a minha palavra. Pregue esta palavra. Qual é a palavra? Qual é a palavra? O que mais se prega no Brasil hoje? Responda. O que mais se prega nessa nação? Jesus nunca pregou sobre prosperidade. Nunca. Leia os 4 evangelhos. Ele nunca pregou sobre prosperidade. Em Mateus capítulo 6 ele disse: ei, no meu reino que eu sou rei, não se pede coisas. Comida, carro, casa. Os religiosos fazem isso. Meu Deus. No meu reino que eu sou rei, coisas é direito de todo cidadão. Prosperidade não é a mensagem, é o fruto da mensagem. Cura divina não é a mensagem, é o fruto da mensagem. Libertação não é a mensagem, é o fruto da mensagem. Qual é a mensagem? O reino. O reino. O reino. Por isso o rei disse: quando a mensagem do reino for pregada em todo o mundo, então virá o fim. Então o fim é definido pela mensagem. Eu vou falar novamente: o fim é definido pela mensagem. Por isso o Espírito Santo está incubando sua igreja em toda a terra. Para quê? Para ter um relacionamento e ter a palavra. Diga a palavra. Não ouvi? Outra vez? Por isso um avivamento clássico na palavra é Jonas capítulo 3. Ou melhor, livro de Jonas. Jonas é um avivamento clássico, onde um profeta que não crê nem na mensagem, mas Deus que tem o controle de todas as coisas, revela a palavra. E Jonas capítulo 2 está escrito: e veio a palavra de Deus a Jonas, segunda vez. E agora ele estava preparado para ministrar a palavra. E qual era a palavra? Não tinha lógica. Não havia lógica. Mas essa palavra estava revestida por uma unção tão violenta, que quando Jonas entra em Nínive e percorre aquela cidade por 3 dias, porque é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, em 3 dias, todos se convertem. Porque o fruto do avivamento revelado na palavra é corações transformados. Esse é o fruto do avivamento. Esse é o fruto do avivamento. Sabe, Deus pega um profeta chamado Ezequiel. Ele tem 8 anos de vida. Quantos anos? Deus o pega pelo cabelo. Ele mora a 110 quilômetros de distância de Jerusalém. Deus o pega pelo cabelo, com 8 anos, e o transporta em espírito, e o coloca diante da magnitude do templo em Jerusalém. E Deus disse: filho do homem, eu vou mostrar para você, porque a minha presença deixará o templo em Jerusalém. Olha que local maravilhoso que Deus deu a vocês. Provisório, mas maravilhoso. Provisório porque aqui é pequeno. Vocês vão crescer muito. Filho do homem, eu vou mostrar para você porque a minha presença deixará o templo em Jerusalém.
E ele viu a presença sair do templo, indo para as muralhas, indo para o deserto. Por isso João Batista estava no deserto, porque a presença estava no deserto. João Batista era filho de sacerdote, ele teria que estar no templo, mas ele estava no deserto. Por quê? Porque a presença estava no deserto. Por isso João Batista, o sermão dele era: arrependei-vos, eu sou a voz do que clama no deserto. Se arrependa, porque o reino está chegando. Essa era a mensagem, não havia outra mensagem. Por isso Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito leva ao deserto. Por quê? Porque a presença estava no deserto. E no deserto, ele é empoderado pelo Espírito Santo. Não é mais cheio, mas empoderado, controlado. E a primeira coisa que Jesus faz, sua mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está presente. E o que ele faz? Ele faz em Cesareia de Filipe. Não Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, uma cidade gentia. Para quê? Para destronar um principado que atuava na fonte. Qual é a fonte? Monte Hermon, neve no topo do monte, canaletas subterrâneas. E na base do Monte Hermon nasce uma fonte. Qual é a fonte? A fonte do Rio Jordão, palco do sobrenatural e de milagres, que precisava de cura. A fonte precisava de cura, porque um principado estava atuando na fonte, e Jesus foi para destroná-lo. E Jesus disse: que diz o povo a meu respeito? E eles falaram coisas que Jesus não era, mas Pedro disse: tu és o Cristo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, que não revelou carne e sangue, mas o propósito, e somente o meu Pai poderia te revelar quem eu sou. Mas eu também digo a você quem você é. Quando você tem uma revelação de quem Deus é, Ele revela quem você é. Jamais você terá uma revelação de quem você é, se você não tiver uma revelação de quem Ele é. De quem Ele é. Por isso Abacuque, não entendendo e questionando, capítulo 1, versículo 5, ele começa um diálogo com Deus. E ele diz sobre tudo o que estava acontecendo em Israel. Deus disse a ele, capítulo 1, versículo 5: ei, Abacuque, a situação está difícil? Sim, então vai ficar pior. O Bruno falou ontem sobre a África. A perseguição trouxe um alinhamento de coração para coração. Há 3 coisas que estão prestes a acontecer, e eu digo a vocês: o grande avivamento está às portas. Não será um avivamento específico como conhecemos no contexto histórico, mas será um avivamento pessoal, simultâneo, nas casas. Eu creio isso de todo o meu coração. Nas casas. Querem um pedacinho do céu, um endereço em Curitiba? Eu dou o endereço da minha casa. Por isso eu creio que o avivamento começa em nosso coração e vai atingir a nossa casa. Marido, quer o avivamento? Ame a tua esposa. Pais, querem o avivamento? Ame seus filhos. Ame a presença. Ame a presença. Traga a presença na tua casa como habitação. E você vai viver a cultura do avivamento. E você vai se surpreender. O grande avivamento. Ei, a grande colheita. A grande colheita, onde Deus vai enviar seus anjos. A grande colheita e a grande perseguição. Não confunda a perseguição com a ira de Deus, porque a ira não é para os filhos. Não confunda a perseguição com ira, irmãos.
Eu não estou falando de ira, eu estou falando de perseguição. Ei, a igreja será provada pelo fogo. O quanto estamos dispostos a amá-lo. O quanto estamos dispostos a amá-lo. A amá-lo. Conhecendo o seu coração. Ei, por isso Deus disse em Abacuque capítulo 1 versículo 5. Ei, Abacuque, olhai e fique perplexo, porque realize em vossos dias uma obra tal, que mesmo se vos for contada, muitos não acreditarão. No capítulo 2, Abacuque se posiciona para ouvir o seu questionamento. E Deus disse a ele: Abacuque, você precisa aprender uma lição. O justo tem que viver pela fé. O justo tem que entender a minha palavra. Tem que ter comunhão com a minha palavra. E entender o que a palavra diz, o que a minha palavra diz. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E enviou a sua palavra. E a sua palavra me curou daquilo que era mortal. Quem cura é a palavra. Quem traz o avivamento é a palavra. Quem traz mudança de vida é a palavra. Por isso aquele jovem, quando foi confrontado, e Deus disse: eu vou mostrar para você porque eu vou tirar a minha presença do templo em Jerusalém. E eu disse: que local maravilhoso que Deus deu a vocês. Mas o que seria desse local tão maravilhoso sem a presença? Olha que pessoa abençoada está do seu lado, à tua direita, à tua esquerda. Dá uma olhadinha para ele. Olha que pessoa cheirosa, abençoada. Dá uma cheiradinha se está cheirando formol. Diga: meu irmão, você está cheirando fumaça. Fogo vai te pegar. Agora o que seria, olhe para mim, desse irmão tão cheiroso, tão abençoado, tão cheirosa, sem a presença? O que somos sem a presença? Adúlteros, profanos, idólatras, religiosos, imorais. O que você é sem a presença? Responda, igreja. O que seria nesse local sem a presença? Igreja não é prédio. E as pessoas idolatram o prédio. Na África não tem prédio, irmãos. E eles fazem culto de 12 horas. Porque o rei está presente. Ei! Em Toronto eu fui na casa de um milionário. Me levaram para orar por um milionário, bilionário. E eu entrei na sua sala, eu carpi dessa altura. A filha foi no banheiro, ele olhou para mim e disse: eu não preciso de Deus, eu sou ateu. Eu nunca precisei de Deus. Eu só estou aceitando você aqui por causa da minha filha. Mas eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus. Eu olhei para ele e disse assim: você conhece o porco? Sim, eu conheço o porco. O porco come lavagem, come lavagem, come lavagem. Só que o porco não sabe que o Natal está chegando. O Natal está chegando para você. Naquele ano ele morreu. O que você carrega? Produz cheiro de vida ou cheiro de morte? Ei! Ezequiel, eu farei um grande milagre. O que é um grande milagre para você? Ver um cego enxergar? Ver um surdo ouvir? Eu vejo isso toda semana. Qual é o teu conceito acerca de um grande milagre? Deus disse a Ezequiel o que é um grande milagre.
não é cego, não é coxo. Eu amo tudo isto, mas o conceito de Deus, um grande milagre, Ele disse: eu farei um grande milagre. Então só Ele pode fazer isso. Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar um coração apaixonado por mim. Avivamento é isso. O fruto é a mudança de coração. É a mudança de coração. Por isso, Abacuque capítulo 2, versículo 14, Deus disse: ei, Abacuque, como as águas cobrem os mares, o conhecimento da minha glória invadirá toda a terra. Digo, o conhecimento da minha glória. Qual é o nível de conhecimento que você tem? Porque o nível de conhecimento será um nível de arrependimento. E o nível de conhecimento que traz o nível de quebrantamento, traz um nível. Escute o que eu vou falar agora. Trará no teu coração um estilo de vida. Como diz Isaías 35, todos verão em nós sua glória. E quando eles visualizarem em nós sua glória, os cegos, os coxos, os paralíticos serão curados. E quando eles visualizarem em nós sua glória, eles visualizarão um caminho de santidade. Meu Deus. Um caminho de temor. Santidade, ou melhor, avivamento gera temor. Temor. Como a arca ficou na casa de Obed-edom, e o temor invadiu seu coração pela presença. E em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos na casa do sacerdote, aconteceu 3 meses na casa de Obed-edom. O temor pela presença, o desejo pela presença, paixão pela presença. Como as águas cobrem os mares, o conhecimento da minha glória invadirá toda a terra. O que Deus está fazendo no Egito, o que Deus está fazendo na Oceania, o que Deus está fazendo na Europa, o que Deus está fazendo na Ásia, o que Deus está fazendo na África, na América Latina, na América do Norte, o que Deus está fazendo com corações desejosos e apaixonados por Ele, é impressionante. Que estão saindo de um jugo e entrando num estilo de vida onde o céu está aberto. Agora sim, agora Abacuque está alinhado, seu coração está alinhado, seu estilo de vida está entendendo o tempo, a estação, o propósito. E no capítulo 3, versículo 1, ele faz uma oração. Não é mais uma oração religiosa, não é mais uma oração que não tem resposta, é uma oração que está alinhada, em sintonia com o coração dele. Por isso abra a tua Bíblia em Abacuque capítulo 3, versículo 1. Então, diga então. Por que essa palavra então? Porque agora Abacuque entendeu que Deus tem o controle. Ele entendeu a estação, o propósito da sua existência. E ele faz uma oração em sintonia com o propósito. Diga essa palavra, oração. A chave para o avivamento. A única coisa que permanece diante de Deus é a sua oração. E sabe quando eu entrei nessa cidade? O que eu vi no meu espírito? Quer que eu fale para vocês? O que eu vi no meu espírito? Eu respondo.
Há uma oração em memória diante de Deus por essa cidade. O Bruno não era para estar aqui. O Bruno estava na África. Ele viajou 16 horas para estar aqui. Por quê? Por quê? Por que ele veio aqui? Algo vai acontecer de uma maneira gloriosa. E eu amo essa palavra de repente. Diga essa palavra. Não ouvi. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Qual é a palavra? Levante seu rosto e diga: Pai, surpreenda-me. Então, o profeta Abacuque fez a seguinte oração. Fez o quê? Não ouvi. Diga. Quem tem carro aqui? Carro. Você tem carro? Tem carro? Tenho. Deixa na rua? Não, em casa. Não deixa na rua? Não. Deixa na casa? Em casa. Garagem? Na garagem. Tem fogão? Tenho. Onde está o fogão? Dentro de casa. Mas aonde? Na cozinha. Não está na sala. Tem cama? Tenho. Onde está a cama? No quarto. Tem fogão na sua casa? Aonde que ele está? Tem carro? Aonde ele está? Tem cama? Aonde? Tem uma sala de oração na sua casa? Aonde o Espírito Santo é amado, desejado, honrado, respeitado. Você gostaria de estar numa casa onde as pessoas te servem um café de 5 dias atrás? Aceitaria isso? Você gostaria de estar numa sua casa onde você tem uma visita e você pega o celular, essa porcaria que está na sua mão e fica assim? Olhe para mim, irmãos. Se você gasta mais tempo na rede social, você está em rota de colisão. Seus filhos estão correndo perigo. Não brinque com o diabo. Ele te odeia. E sabe por que ele te odeia? Porque ele conhece seu destino. Ele sabe que você vai aonde ele estava e não vai mais. Isso é muito sério. Agora escute. Agora a oração, diga a oração de Abacuque é poderosa. A chave para que o céu se abra é a oração. A chave para o avivamento é a chave principal. Na verdade, nessa apostila que está no seu celular, eu falo de 6 chaves, mas essa é a principal. Diga a oração. Outra vez? Agora veja o versículo 2. Esta é a oração de Abacuque. Leiam bem rápido.
Ei, ei, ei. Diga, essa é a oração de um coração alinhado. Que entende o tempo, que entende o coração dele. Leiam novamente, 1, 2, 3. Agora vocês querem saber o que é avivamento? Querem ou não? Quem quer, levante sua mão. Então isto é avivamento, versículo 3. Leia. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Isto é avivamento, quando Deus vem. Quando Ele tua casa e habitação. Sabe, eu sou casado há 42 anos, eu posso falar da minha mão direita, talvez. Mas você pode ter certeza que a mão direita e a mão esquerda não. Quantas vezes eu e minha esposa discutimos? Não existe espaço para isso. Não existe espaço para isso. Ei, os meus vizinhos todos estão se convertendo. Eles sabem que minha casa é um portal. Eles não escutam briga, nem contendas. E muitas vezes, quando eu me levanto para orar, eles escutam, porque a oração é extravagante. Eu não consigo me deter. Não é sempre, mas tem de noite que ele me pega e eu fico. Só que a vizinha do lado, nasce o sobrinho, o neto, desenganado pela medicina, que os médicos desenganaram, não ia sobreviver, tinha que fazer uma operação urgente de colocar um pino, ou melhor, uma válvula, e ela veio desesperada. E eu disse, daqui 2 dias, eu vou apresentar seu neto na sala da minha casa. 2 dias depois, eu estou apresentando o Arthur perfeito. Eu ganhei uma chácara de 3.800 metros quadrados. A varandada, piscina, sauna. E eu entrei na chácara e Deus disse, não é tempo de descansar, venda e dê oferta. E eu disse para minha esposa, Deus pediu a chácara. E ela disse, aonde você quer que eu assine? Não existe questionamento. Ela sabe. Os meus filhos sabem. A nossa casa precisa ser um portal de milagres. Ele veio, diga. Diga. Diga, ele veio. Isto é avivamento. Sua glória cobriu os céus
e a terra se encheu do seu louvor. Agora vai para o versículo 19. Aí está o fruto. Diga, o fruto do avivamento. Versículo 19. Leiam. Quando ele vem, ele faz os seus pés como do cervo. O cervo corre 80 quilômetros por hora. É algo impressionante. E não somente isto, mas faz-me caminhar, diga caminhar, em lugares. Meu Deus. Caminhar em lugares. Sabe o que significa isso? Faz assim com a sua mão. Acima de uma vidinha religiosa medíocre. Uau. Experimente. 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 Experimente de entregar as primícias para Ele do seu dia. Experimente não sair da sua casa sem ter um encontro com Ele todos os dias. Experimente. Experimente levantar um altar na tua casa e toda manhã ter um encontro com Ele naquele local. Experimente. Experimente. Ele virá. E Ele vai te surpreender. Diga, avivamento é quando Ele vem. Quando Ele como eu posso atraí-lo? Sabe, nessa pulseira que está no seu celular, eu falo de princípios que podem ser aplicados, que você vai atraí-lo. Atraí-lo. Sabe, queridos, eu conheço a culinária de várias nações. Literalmente eu como o melhor dessa terra. Na Coreia eu comi cachorro, besouro, cobra. Se eles comem, eu como. Eu só não como comida exótica. No Canadá eu como alce. Né, Bruno? Caçado pelo Bruno. Alce. Eu como porque eu ensinei o Bruno pescar no Lago de Ontário e nós pescamos ali salmão rei. Eles não comem como eu como. Eu como cru. Eu amo. Pego o peixinho vivinho, corto ele, pico ele com salzinho e limão. Que delícia. E o Bruno diz, não faz isso, Leonardo. Faço sim. Camarão dá colesterol, dá para você, para mim não. Mas eu aprendi um tempero, diga tempero. Querem aprender esse tempero? Quem quer? Que se torna o alimento maravilhoso. Querem, irmãs? Marque aí na sua apostila ou no seu caderno o nome do tempero. Chama-se fome. Qual é o nome do tempero? O quanto você está faminto? Olhe nos meus olhos. O tempo que você separa para estar com Ele define a tua fome. Não é a quantidade, é a qualidade. Fome e sede.
o nível de arrependimento. O nível de convicção. Agora, por favor, vai comigo, com isso eu encerro, porque o Bruno já está coçando ali na cadeira. Êxodo, por favor. Êxodo. Livro de Êxodo. Capítulo 3. Versículo 7. Êxodo 3, 7. Está na tela. Disse o Senhor. Quem está dizendo? Senhor. Certamente, diga. Certamente. Outra vez? Certamente. Mais alto. Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo do Egito. Não somente tenho observado, visto. Quantos vocês acham que Deus está vendo? Levante sua mão. Não somente vendo, mas ouvindo. Ouvindo o quê? O seu clamor pelos seus feitores. E sei o quanto estão. Então Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, e é um Deus que tem conhecimento. Tem como você colocar a linguagem, por favor, atualizada e corrigida? Tem como? Maravilha. Leiam. Então esse texto diz que Deus tem visto, Deus tem ouvido e Ele tem observado. O que vocês acham que Deus está fazendo hoje em toda a terra? Responda. Com certeza. Agora veja o versículo 8. Leiam. Ei. Portanto, não, só leia. Portanto, diga, desci. Portanto, portanto, diga, mais alto. Isto é avivamento. Portanto, para livrá-los da mão dos egípcios, do sistema do mundo. Mas não somente para isso, mas para levá-los e fazê-los subir. Diga essa palavra. Não ouvi. Por isso no reino de Deus não existe perdas. Os milagres estancam. Diga essa palavra, subir. Diga. Para uma terra que mana leite e mel. Pisa no chão, diga, essa terra é uma boa terra. É uma boa terra. A minha casa é uma boa terra. O meu coração é uma boa terra. Pai, eu quero comer leite e mel. Subir a
cima de uma vidinha medíocre, de pecado, de medo, de ansiedade, de enfermidade, de incerteza. Subir. Vá comigo. Tenho 2 minutos, vai comigo. Salmo, capítulo 18. Salmo 18. Salmo 18. Abra, Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, 6. Na minha angústia, diga, na minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, Ele ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Versículo 7. Então, diga, igreja, então a terra se abalou. Cadê aquele conjunto maravilhoso? Venha cá, diga, a terra se abalou. Quem se abala quando ele vem? A terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Uau! Versículo 8. Das suas narinas subiu uma fumaça, e da sua boca saiu um fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Versículo 9. Abaixou os céus e ele desceu. Abaixou os céus e ele desceu. Não é você que subiu, é Ele que desceu para fazer você subir. Rugiu o leão, se prepare. Abaixou os céus e Ele desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Versículo 10. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Versículo 21, versículo 11, desculpa. Fez das trevas o seu local oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Versículo 12. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Versículo 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraivas, brasas e fogo. Versículo 16. Seguinte. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Eu creio. Versículo 29. Nessa dimensão, porque contigo, agora que o Senhor está comigo, porque contigo agora entrei no esquadrão, e com meu Deus eu saltarei muralhas. Diga, eu creio. Pisa no chão, diga, eu creio. De todo o meu coração. Pai, eu quero essa experiência, um alinhamento de coração para coração. Eu quero, Pai, atrair Tua presença no meu coração,
Eu quero atrair a glória do teu reino. Eu quero viver a cultura do avivamento como estilo de vida. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, atrair o teu coração. Eu quero, Pai, atrair a glória do teu reino, como o leão que ruge, como o leão que ruge. No reino animal, como o leão ruge, todos os animais sabem que aquele território tem dono. Isaías capítulo 31, versículo 4. Rugiu o leão, irmão. Quero ver você na bateria. Mais rápido. Diga: Espírito Santo, eu quero rugir como o leão. Diga: como o leão. Eu quero tocar o chofar como o leão, para que os demônios saibam que na minha casa esse território tem dono. Rugiu o leão. Isaías capítulo 31, versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como leão. Diga com essa palavra: como leão. Diga, igreja: como leão. O avivamento que está vindo é como leão. O amor furioso desse leão, ei, que vai te surpreender. Assim diz o Senhor, como leão que ruge sobre a sua presa, sobre a sua presa. Ei, o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo seu monte, pela sua herança. Nós somos a herança. Nós somos a herança. Se coloque em pé, levante suas mãos, diga: Pai, eu quero. Levante seu rosto, levante suas mãos, cante para Ele. Sobre um trono de justiça, eternamente haverá um. Ele voltará para governar as nações em amor. Vamos! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Great men of God. Estou aqui com 3 grandes homens de Deus. And I wouldn't have known them if I had not met John Arnott. E eu não teria conhecido eles se eu não tivesse conhecido John Arnott. Because I met them in Toronto. Porque eu os conheci em Toronto. Or I met them in Brazil. E também aqui no Brasil, depois de eles terem estado em Toronto. These great men of God. Esses grandes homens de Deus. And I wanted to give a tribute to John and Carol Arnott. Eu quero aproveitar aqui e falar sobre a importância do John e da Carol Arnott. I believe that they are great heroes of the faith. Pois eu acredito que o John e a Carol são grandes heróis da fé. I believe that they have been so faithful. Eu acredito que John e Carol têm sido tão fiéis. And so passionate for the love of the Holy Spirit. E tão apaixonados pelo amor do Espírito Santo. They truly have laid down their lives these last 30 years. Que eles verdadeiramente têm derramado as suas vidas nos últimos 30 anos. And taken revival all over the world. Para carregar o avivamento por todo o mundo. It was in Toronto that God opened up the door for me to come to Brazil. Foi em Toronto em que Deus abriu a porta para mim vir ao Brasil. And it was because of what God did to me
in Toronto that gave me the passion to go to the world. E foi por causa do que aconteceu em Toronto com o Johnny, a Carol e eu que Deus me deu a paixão para ir por todo mundo. And I thank God for how faithful John and Carol have been to steward the fire of revival around the world. E eu agradeço a Deus por como o Johnny e a Carol têm cultivado a chama do avivamento para que ela se espalhe por todo mundo. And so, even though I'm not brasileiro, I am in my heart. Então, embora eu não seja brasileiro de nascimento, eu sou brasileiro no meu coração. And I want to join my voice to the Brazilian voices that says, thank you, John and Carol, for coming to E Brazil. eu quero unir a minha voz com a voz dos brasileiros que dizem obrigado, Johnny e Carol, por virem ao Brasil. I welcome you to my adopted E eu declaro que country. vocês são bem-vindos a esse país que eu adotei no meu coração. And we love you and are so excited about how God uses you. Nós amamos você, Johnny e Carol, vocês, e estamos muito empolgados por o que Deus vai fazer através de vocês nessa nação. Thank you so much Muito obrigado for your love, pelo seu amor, for revival, pelo avivamento and for revived people, e por pessoas avivadas. and to see people be revived. E por dedicarem suas vidas para verem pessoas sendo avivadas. Welcome to Brazil. Bem-vindos ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Que valor, que valor, que valor. Well, hello, dear friends Hi. in Brazil. Ah, John and Carol Arnott here from Toronto, and we want you guys to know that we're very, very excited we about are. coming to Brazil in November. I know. It's going to be so amazing. So this November, we're going to be in 4 or 5 cities with you guys. We'll be in São Paulo and Porto Alegre and Curitiba and Moringa, and looking forward to seeing the anointing that we have enjoyed in Toronto being poured out upon all of you guys. 12 times Not, more. not just what we had. Lord, Yeah. multiply it. Give them Yes, 12x. Amen. And let Thank the you, glory thicken. I was in Brazil a year ago and Yes, you fell in were. love with the place all over again because you're so hungry and so committed to chasing after God. And doing it His way, So- which we love. We are really excited to be with you. So don't miss it, guys. We're coming to your city or a city near you in November of 2023. See you then. Ciao, I love ciao. you. Fire on Hey. you all right now. In Jesus' name. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé.